Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Nós estamos aqui na House of Modista, numa noite de frio e numa noite de chuva, reunidos para ouvir a palavra dos grandes mestres do terror. Esse livro, que é uma edição compacta e muito bem diagramada, com uma fina seleção de contos de mestres do terror, foi enviado como um presente pela editora Script. E como promessa é dívida e vocês frequentemente me pedem para fazer vídeos de ASMR ou qualquer coisa do tipo que seja relaxante, eu estou aqui hoje para fazer a leitura de um conto com vocês. Então, antes de nós começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma das atualizações que vão aparecer por aqui ao longo do resto desse mês de outubro. O autor que nos acompanha esta noite é Viriato Correia, autor brasileiro, com o conto Madrugada Negra, publicado originalmente em 1921. Ríamos ainda do desfecho cômico da história que o Dr. Câmara acabava de contar, quando Nogueira Lins, sempre triste com aquele todo esguio de cegonha, começou. Não tenho, infelizmente, um caso alegre para contar aos amigos. A minha história é horrível. Era nos fundos de uma cervejaria, às 2 da madrugada. Reuníamos-nos ali todos os dias e, naquela noite, alguém lembrara que contássemos os casos da nossa vida. Ninguém vai contar coisas tristes no fundo de uma cervejaria diante da espuma da cerveja. Todos nós havíamos escolhido o que havia de cômico no nosso passado. Talvez os amigos não me queiram ouvir. A minha história é dolorosíssima. O Conrado Pinto chegou à cadeira para mais perto da mesa. Era também uma história má que eu queria contar. Não pode ser mais dolorosa que a minha, insistiu o Nogueira Lins. Por mais horrível que seja a sua, nunca se poderá comparar à minha. Duvido. O meu caso é toda a minha desgraça. Hoje eu devia ser pelo menos senador da República, ministro ou banqueiro ou um grande nome no país. Arrasei-me completamente e agora nada mais sou que um guarda-livros de segunda ordem. Tudo pelo caso que lhes vou narrar. E o que é pior em tudo isso é que não tive e não tenho a mais pequena culpa. E depois de uma ligeira pausa. Um dia vi-me envolvido na morte de uma mulher. Mulher esta que eu nunca tinha visto, mas que morreu nos meus braços. Fui apontado como assassino, passei vários anos na cadeia, desorganizei toda a minha vida, nunca mais tomei pé, e aqui estou, de nome mudado, para poder viver o resto de meus dias. E voltando-se para o Conrado Pinto, será por acaso mais dolorosa a sua história? É? Conte-a. Prefiro guardar-me para o fim. Faça favor? Não, eu insisto. Insisto porque tenho a certeza que a minha será mais triste que a sua. Dispusemo-nos a ouvir. Casei-me muito moço. 5 anos depois, o banco em que eu era empregado resolveu criar uma agência na capital de São Paulo. Fui eu o encarregado de organizar a agência. Deixei a família aqui no Rio e parti. Entre as muitas cartas de recomendação que levei, havia uma para o velho conselheiro Públio de Sá, uma das figuras mais altas e mais respeitáveis de São Paulo. O conselheiro era baiano, e com aquela expressão de hospitalidade que só se encontra na gente do norte. Apresentou-me a família, fez-me íntimo de sua casa. Havia na família do conselheiro um caso muito triste. Dona Maria da Glória, sua filha mais velha, era viúva. Casamento infeliz. O marido morrera 6 meses após o enlace de um desastre de estrada de ferro. A pobre moça morava com os pais. Não era uma criatura bonita, mas havia no seu ar de tristeza resignada, nas suas olheiras roxas, qualquer coisa que deixava na gente uma profunda impressão de simpatia. Em pouco tempo, éramos amigos. Maria da Glória tocava violino e eu arranhava o meu bocado de piano.
Passávamos as tardes de domingo fazendo música no largo salão do Palacete, à Avenida Paulista. Essas coisas são fatais, meus senhores. 2 corações novos não podem viver impunemente juntos. Quando dei por mim, estava apaixonado por ela. E ela apaixonada por mim. Uma loucura aquilo, eu era casado. Combinamos então cortar o mal pela raiz. Eu me afastaria procurando esquecê-la, e ela procuraria esquecer-me também. Nem sempre essas coisas são fáceis, e nem sempre são possíveis. Posso lhes afirmar que durante 2 semanas, sinceramente procurei sufocar meu coração. O amor foi mais forte do que eu, senhores. Regressei ao palacete do conselheiro. As tardes de música, aos domingos, recomeçaram. Não pode haver vislumbre de juízo entre 2 criaturas que se amam doidamente. Não, não pode. Quando se abrem os olhos, está-se a rolar inevitavelmente no abismo. Foi o que se deu conosco. Um dia Maria da Glória confessou-me sua desgraça. Sentia que ia ser mãe. Quase enlouqueci. Não lhes preciso pintar a situação horrenda que me surgia diante dos olhos. Uma família daquelas, com as melhores relações da cidade, sempre vivendo num ambiente de moralidade rigorosa, ilustre, querida. E eu, a desmanchar a tranquila felicidade doméstica. Uma pobre viúva que tinha sempre vivido sem o mais leve deslize, boa, suave, dentro da resignação de sua sorte. De um momento assim para o outro, desgraçada, sem poder esconder sua falta, e desgraçada por mim, um homem casado, que de maneira alguma podia reparar a minha culpa. Não lhes preciso dizer a minha situação. Andei como um doido por vários dias. O caso, porém, pedia um movimento prático qualquer e urgente. O remédio, o único, era eliminar o filho. Como? Em São Paulo? A família saberia. O maior pavor, tanto meu como de Maria da Glória, era que a família soubesse. Ela não resistiria à vergonha. Eu não me sentia com forças para suportar a minha própria infâmia. Uma noite, depois de muito pensar, resolvi tudo. Seria aqui no Rio. Maria da Glória tinha uma tia velha ali no Botafogo, a qual de tempos em tempos costumava visitar por longos meses. Nada mais fácil. Viria visitar a tia e eu aqui me encarregava do resto. Tive sempre uma certa queda pela medicina. Se hoje não sou médico, a culpa foi só minha que, em Rapazote, não tive paciência para suportar 6 anos de bancos acadêmicos. Comprei livros e livros e pus-me a estudar abundantemente o meio de eliminar a criança que 7 meses depois viria naturalmente ao mundo. Não sei se por muito estudar ou se pelo desejo febril da eliminação, acabei por me convencer que tudo era fácil e que eu tinha a perícia e o manejo necessários à operação do aborto. Combinei tudo. Maria da Glória começou a falar da viagem à família. Vim ao Rio e aluguei na Rua da Alfândega um 2º andar. Aluguei-o de nome trocado. Convinha-me que nada transpirasse. Não se diga que tivesse havido nos meus planos uma linha de ingenuidade ou de precipitação. A minha má sorte é que os fez falhar. Tais quais os tracei eram excelentes. Fingindo que telegrafava a tia, Maria da Glória embarcaria sozinha para o Rio, o que mais de uma vez havia feito, e em vez de seguir para o Botafogo, seguiria comigo para o 2º andar da Rua da Alfândega. Lá eu me encarregaria do resto. E logo que tudo estivesse realizado, no dia seguinte ou 2 dias depois, ela se apresentaria no Botafogo como se tivesse chegado naquela noite. No princípio as coisas correram bem. Fui a Gare da Central recebê-la. Metemo-nos num automóvel fechado. Uma noite fria, de muito vento e muita chuva. O 2º andar da Rua da Alfândega era um desses casarões antigos, de salas vastas como anfiteatros, sombrias, desoladas. Não havia luz. Muni-me de uma caixa de velas. Ninguém morava no prédio. No andar térreo, um depósito de cordames de navios. No 1º andar, escritórios de advogados e médicos. Aquela hora da noite não havia viva alma na casa. Os meus amigos serão forçados a concordar que eu fora hábil na escolha do prédio. Era 1h da madrugada quando comecei a operação.
Não me faltava um ferro cirúrgico sequer. Eu devia estar completamente louco quando imaginei que pudesse realizar aquilo. Aquilo de que nem mesmo os cirurgiões, os mais peritos, os de mais longa prática podem garantir o sucesso. Horrível, horrível, horrível. Em menos de 10 minutos, Maria da Glória estava lavada em sangue. Faltava-me tudo ali. Panos, algodões, aparelhos necessários para conter a hemorragia. Eu tinha sido um desastrado, errara tudo. E diante do sangue que já escorria pelo assoalho, diante do corpo desmaiado de Maria da Glória, desnorteei e pus-me a fazer loucuras. Cada vez mais o sangue borbotava. Fiquei como um doido a mover-me desordenadamente por aquelas imensas salas que as velas mal alumiavam, ora a sacudir Maria da Glória, a chamá-la, friccionando-lhe o peito, ora correndo à janela sem sentir coragem de gritar por socorro. A noite era profunda. Chovia como num dilúvio. A rua parecia o corredor de um subterrâneo. Às 2 horas da madrugada podiam meter-me no hospício, que eu deveria estar completamente louco. Percebi que Maria da Glória ia morrer. Considere um instante meu caso. O que ia ser de mim depois daquilo? O que ia ser de mim se ela morresse? E ela começava de fato a morrer, esvaída em sangue, de cabeça em brasas. Desço num pulo a escada para gritar socorro. Não havia ninguém na rua. A chuva continuava a cair ruidosamente. Corro à primeira esquina. Um homem vai passando embuçado. Agarro. Conto-lhe por alto a minha desgraça, insisto, arrasto-o. Por pena ou curiosidade, ele acompanha-me ao 2º andar. Ao ver o quadro, estatela-se, comove-se. Corra, corra, vá buscar um médico, grita-me ele. Onde é essa hora? Chame a assistência, depressa. Desço de novo a rua. Cabelo ao vento, molhado pela chuva, ando por todo o bairro à procura de um telefone. Não passa um carro, um automóvel, nada. Começo a sentir a cabeça tonta. Tento acender as energias e andar, mas sinto que vou cair e desabo no batente de uma porta. Estive 1 mês de cama, delirando. Quando voltei a mim e pude ler os jornais, soube de tudo. A polícia prendera um homem junto do cadáver de Maria da Glória, do 2º andar da Rua da Alfândega, e processavam. Havia todas as provas contra ele. Conrado Pinto não pôde concluir a última palavra. Nogueira Lins de súbito avançara-lhe a garganta, sufocando. Erguemo-nos todos, surpreendidos, procurando detê-lo. E ele, de dedos crispados no pescoço do Conrado, olhos fuzilantes, gritava, apertando e apertando mais. O homem era eu. Era eu.